Olá, todo mundo bem por aqui? Segunda-feira, meio-dia, bora lá? Vamos chegando, vamos deixando aqui o Instagram ir avisando sobre essa live, né? Ela vai enviando aí notificações, vocês vão recebendo aos poucos. Vamos entrando, pessoal. Oi, Ana. Oi, Paulinha. Tudo bem, querida? Oi, gente. Bom dia, bom dia. Olha o pessoal chegando, vai entrando. Oi, tudo bem, querida? Oi, Lu. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Oi, Vanessa. Oi, tudo bem, gente? Ai, que bom. Bom, vamos fazendo assim, gente. O pessoal vai entrando aos poucos aí, né? Vai lembrando aqui de entrar. E aí, aproveitando, você já vai clicando naquele aviãozinho que aparece lá embaixo, na telinha de vocês, e vai enviando essa live para outras pessoas, tá? Vai compartilhando o link também. Ah, tem grupo do WhatsApp, quer compartilhar o link? Manda lá também, tá tudo certo, tá bom? Se o pessoal gosta desse tipo de assunto, então já sabe, né? Segunda-feira, meio-dia, estamos por aqui. Esse mês de março, mês das mulheres, a gente tá falando do quê? A gente tá falando do feminino, né? Então, o quanto é que esse feminino aí está presente no dia a dia, o quanto a gente pode cada vez mais curar esse feminino que está dentro de nós. E na live passada, a gente falou bastante sobre ancestralidade, né? Alguns comportamentos que a gente entende aí como padrões repetitivos por vezes, onde pode estar originando todas as questões que nós temos agora na nossa vida adulta. E hoje a gente vai falar sobre duas palavrinhas importantíssimas para o feminino, tá? Duas palavras que são essenciais, tem que estar no seu vocabulário. Sim, tem que estar, é verdade. Quem não sabe as palavras ainda? Vamos escrevendo aqui, ó, gente. Quem sabe as palavras, escreve lá pra mim. Olha, eu sei quais são as palavras que não podem faltar no vocabulário do feminino. E, gente, são palavras super simples, mas que você precisa mesmo colocar ela no dia a dia, no vocabulário mesmo que eu vou utilizar, sabe? Então, tá bom. Então, ó, quem já segue a gente já vai deixando aqui seu like, deixa eu ir vendo aqui quem tá entrando também, vamos permitindo aqui que o Instagram vá avisando cada vez mais, vá notificando. Aliás, se você gosta desse conteúdo, você já vai lá e clica no sininho que tem lá nas opções, que daí ela sempre te avisa de todas as notificações para você lembrar de entrar aqui ao vivo com a gente, tá bom? Mês das mulheres. Duas palavras essenciais. Ninguém quis arriscar aqui, né? Tá bom. Gente, tem duas palavras que tem que estar no teu vocabulário e você não precisa ter medo de dizê-las. E as duas eu tenho certeza que vão ser, assim, ditas sempre em momentos muito apropriados. Por quê? Porque nós já estamos fazendo esse resgate do feminino, o empoderamento de ser quem você é, tomando a tua força, se conectando à tua ancestralidade. Oi, Manu, tudo bem, querida? Então, essas duas palavras que tem que estar aí no teu dia a dia, elas vão ser ditas sempre nas melhores decisões, nas melhores oportunidades. Não é para dizer apenas por falar. Não, não é isso. É muito mais do que isso, gente. É uma intensidade de que quando você começa a se escolher, você permite que essas duas palavrinhas super simples estejam no teu vocabulário e sempre... Oi, tudo bem, querida? E sempre sejam ditas de uma forma muito certeira, assertiva mesmo. Por quê? Porque toda vez que eu consigo utilizar essas duas palavras no meu vocabulário, eu tenho certeza que eu estou fazendo boas decisões por mim. Aí que tá essa diferença. Então, se eu já fui lá, já tô começando a me conectar com o meu feminino, começo a me dar oportunidade de me ouvir, tá? Porque essas duas palavras é quando a gente se ouve. Então, eu me dou a oportunidade de me ouvir, eu olho para o meu interno e começo a dar chance para que as minhas prioridades sejam as minhas necessidades de fato e não as dos outros. Oi, Liamara, tudo bem, querida? E aí, então, o que a gente vai fazendo? A gente vai incorporar essas duas palavras no nosso dia a dia a ponto de poder dizê-las sem peso, sem medo. E quando eu falar essas duas palavras, vocês vão ficar chocados, eu tenho certeza. Falar, gente, é isso? É isso mesmo. Duas palavras que são incríveis, mas quando bem empregadas, quando bem ditas,
elas se transformam na tua potência de ser. Então, quem tiver com papel, caneta, anota aí pra não esquecer, tá, gente? Porque quem esquecer essas duas palavrinhas, vai ter que voltar aqui pra me contar que não tá conseguindo falar. Duas palavras simples, básicas, mas que vão fazer toda a diferença e vocês vão se identificar com elas. Dizer sim pra você e dizer não para o outro. Sim e não. Não e sim. Duas palavras essenciais. Mas vou contar para vocês, a maioria das mulheres ainda tem muita dificuldade de saber empregar o sim para mim, o não para outra pessoa. Se eu digo um sim para outra pessoa, é um não para mim. Que situações vocês percebem no dia a dia de vocês que acontece isso? Eu tenho certeza que vocês estão lembrando de coisas. Porque toda vez que você vai lá e abre esse lugar de sim e de não, você acaba entrando numa brincadeira, digamos assim, de quem pode mais, quem tem mais força, empurra, empurra, deixa que eu deixo também. Só que não é sobre isso. Quando você se torna prioridade na tua vida, você vai entendendo que o sim que você dá pra você, ele é tão importante que você começa a entender, a partir daquele momento, que aquilo tá te reconstruindo, tá te refazendo. O dizer não para outra pessoa, para uma situação, para convites, inclusive, se bem aplicados, eles passam a ser aquele sim que você tanto procura e às vezes não está conseguindo encontrar dentro de você. Pensa aqui comigo. Quantas vezes, mas quantas mesmo, vocês já disseram assim, ah, tá bom, eu aceito, eu vou fazer. Querendo dizer não. Quantas vezes você falou assim, ah, sim, eu vou lá. Não querendo ir. Quantas vezes você já se percebeu aceitando uma situação que não tá legal, mas para não incomodar, para não se opor, para não causar mais atrito, você deixa? E tudo isso é o silenciar do feminino. Que inclusive, gente, o nosso workshop, tanto online quanto presencial, tá? Este mês de março, mês das mulheres, ele é sobre todas as nossas ancestrais, as nossas avós, as nossas mães, a nós mesmas, e quem sabe ali, se você já tem tua filha, você já vê isso, o quanto as mulheres foram silenciadas. E é sobre o silenciadas, o caladas, que nós vamos trabalhar no workshop para liberar, inclusive. Lá no projeto do Linha da Vida, vocês vão fazendo isso ao longo de todos os 10 meses que nós vamos nos encontrar, tá? E vocês vão se fortalecendo para que... Oi, Aline, tudo bem? Para que cada sim que você diga para você mesma seja leve. Porque hoje, talvez, a tua dificuldade de dizer sim para você, que é um não para um convite que você não quer mais fazer, para uma pessoa que você não quer mais tolerar, para um evento que você já não faz nem mais sentido para você, todos esses sims e nãos, eles partem do pressuposto que você está no teu lugar, você readquiriu a tua força e está na tua plena capacidade de decidir o que é bom para você, para o teu desenvolvimento, para o teu crescimento. Gente, quantas vezes nós, para acalmar a situação, a gente acaba permitindo. Uma coisa é eu entender que a partir daquele momento não tem mais negociação naquela esfera. Por quê? Porque a outra pessoa está na criança dela, nem todo mundo ali está no seu eu adulto, e aí eu me retiro para que não haja uma maior confusão. E ok, é um discernimento, é um poder próprio, você consegue autoanalisar. Agora, se você está sendo só permissiva, entendendo que se você pegar a tua cordinha e repassar para a pessoa, reestabelecer esse limite, você vai de alguma forma estar prejudicando a relação,
Aí você tem que começar a entender um pouquinho mais o que está por trás. Todas as relações, quando entre adultos, pode ser relações profissionais, relações amorosas, com os pais, inclusive, né? Com os irmãos, até no condomínio, talvez do prédio, com os vizinhos, com a sociedade em geral, em qualquer âmbito, né? Com outro fornecedor, até com o concorrente da tua empresa, alguma coisa assim. Quando vocês estão no eu adulto de vocês, é tudo muito equilibrado e nós temos sim a capacidade de dizer sim, eu vou fazer isso porque é bom pra mim e não, eu não vou fazer isso porque não é bom pra mim. E seguimos a vida, todo mundo segue bem. Agora, quantas das relações vocês têm dificuldade de dizer sim, eu quero esse tempo só pra mim, é isso mesmo, eu não vou lá com você agora porque eu preciso desse tempo só pra mim. Eu tenho que estudar este tema aqui e sim, eu vou ficar fazendo isso. Quantas vezes é difícil falar isso? Sim, eu preciso de ajuda. Nossa Senhora, como que é falar isso? Sim, eu preciso de ajuda. E sim, nós precisamos de ajuda. Só que é dizer assim, nossa, será que eu sou fraca? Eles estão entendendo que eu sou fraca? Será que é um sinônimo de fraqueza? De quem que você herdou isso? Se você precisa de ajuda, tá tudo bem você pedir ajuda. E quanto mais claro fica esse pedido de ajuda, muito mais fácil é para aquele que vai te ajudar, te auxiliar, realmente conseguir fazer aquilo que está na tua expectativa. Porque às vezes a gente não diz que quer ajuda, fica esperando mesmo assim a ajuda vir. Quando ela não vem, a gente fica frustrado. E se vem de um jeito diferente do que a gente imaginou. E igualmente a gente fica frustrado. Fala assim, se é pra ajudar desse jeito, nem ajude. Mas ficou claro? Entendem? Então qual que é muita base aqui? É o quanto você consegue ir pro teu eu, né? O teu lugar, se empoderar e sim estar no teu eu inteiro, no teu eu maduro. Nessa tua possibilidade de ser quem você é, adulta. Já sem dores, já sem rancores, sem raivas lá da criança ferida, sem sentimentos de abandono, de traição, qualquer coisa que tenha havido lá na tua infância, você tem hoje a capacidade de revisar, revisitar e ressignificar. Não precisa mais continuar carregando isso. Por quê? Porque tá chegando hoje no teu eu adulto e tá pesado. Vamos ver algumas frases que talvez vocês entendam aí que deveria ser super simples de serem faladas, né? Mas assim, por vezes, sim, saem muito difíceis das nossas bocas, dos nossos pensamentos. A gente às vezes fala, mas fica com remorso. Quantas vezes? Quantas vezes de prontidão você falou assim, não quero ir lá, não. Aí você foi e pensou, não, mas veja... Analisou e pensou e ponderou, e daí a outra pessoa ficou brava. E você sabe o quê? Eu vou porque assim pelo menos a gente não briga. Assim pelo menos não tem confusão. Opa! Mas qual seria a confusão? Qual dos dois não tá no adulto para entender que tá tudo bem se, em alguns momentos, né, nós fizermos coisas separadas? Então, as frases que eu quero citar aqui para vocês são aquelas que eu quero que vocês reflitam mesmo. Que vocês possam parar e pensar por que é tão difícil para mim hoje falar esta frase. Quem você já viu falando isso e você viu que acontecia alguma coisa e aí você falou assim, nossa, isso é uma consequência dela ter dito não. Então, as frases como eu não quero, obrigada, eu não quero, simplesmente eu não quero. Não, eu não quero, obrigada. Simples assim. E quantas vezes? Nossa, e daí vem a pressão social. Aí vem a pressão interna. E aí você diz assim, não, então, sabe o quê? Pensando bem, é melhor eu dizer sim, né? Porque pelo menos assim eu não me sinto pressionada. Pelo menos assim eu não me auto-pressiono. Não ficou mais leve, não. Mas a gente jogou lá para baixo do tapete mais uma vez. Sim ou não? É isso mesmo.
Outras frases como, por exemplo, eu não quero ir lá hoje. Não, só não quero ir lá hoje. Tá tudo bem. Não, pode ir em paz, fica tranquilo, fica tranquila. Hoje eu só não quero mesmo. Hoje eu tô bem aqui, tô tranquila. Hoje eu tenho minhas atividades, hoje eu tenho as minhas, os meus compromissos. Ah, mas você não vai fazer nada hoje? Mas meu compromisso é descansar. Meu compromisso é estar comigo mesma? É meditar? Não sei. Qual que é o teu compromisso que você fez com você? Eu, na semana passada, até brinquei com as meninas. Oi, Cineide, tudo bem? Na semana passada, eu até brinquei com quem tava online, né? Eu falei assim, gente, ontem, domingão, qual é o tempo que você tirou pra você mesma? Qual o tempo de qualidade você passou com você? E hoje eu vou fazer a mesma pergunta. Ontem, foi domingo. Inclusive, um dia bem especial para as mulheres. O quanto você olhou pra você ontem? O quanto você permitiu que os outros olhassem pra você hoje, né? O quanto você escolheu ficar com você mesma de um jeito integral. Você teve essa oportunidade ontem? E no sábado? E na semana passada? E no mês passado? Qualquer dia. Como é o dia? Outra frase que é de impacto é: não, eu não preciso ultrapassar meus limites. Meu limite é aqui. Além daqui é sobrecarga, é sobrepeso. Daqui pra frente eu preciso de mais ajuda. Só que não é uma ajuda simples, é uma ajuda estruturada. Tá? A Emanuele tá falando assim, olha aí, Aline, que vocês conversaram sobre isso na semana passada com a Nai. E é isso mesmo. Como é difícil. E no mercado de trabalho, gente, quantos nãos a gente fala, querendo dizer sim, e quantos sims a gente fala querendo dizer não. Quanto sapo a gente às vezes engole. E faz muito sentido porque a gente tem que começar a entender de onde vem essa falta de posicionamento interno. Porque eu tenho certeza que se você precisar falar não obrigado, você vai falar. Mas é com leveza? Qual é o posicionamento interno que você não consegue hoje dizer não, não posso? É isso, não posso, não posso. Não é não posso porque veja o meu filho vai jogar futebol, daí eu tenho que levar ele no treino e é sem justificativa. Não, não, obrigada, não, não posso. Porque às vezes a gente até diz o não posso, né, Manu? Só que aí, sabe o que acontece depois? Vem a frase, mas eu vou te explicar por quê. Porque eu não vou ter tempo por causa disso, porque minha mãe tá não sei da onde, eu vou ter que ajudar ela lá não sei onde, meu pai pediu não sei o quê, meu filho não sei das quantas, meu marido não sei das quantas. Você justifica as coisas. Porque você ainda não tem a convicção de dizer um não sem estar se sentindo pesada. Outra frase que é bem importante, que talvez vocês vejam dentro das relações é: eu não preciso discutir sobre isso. E isso é uma coisa que você pode falar internamente pra você, tá? Tá lá, tá rolando uma conversa ali, você fala assim, isso, esse tema nem é meu. Você não precisa nem ir lá. Se é com você diretamente e tá acontecendo alguma coisa, você fala assim, poxa, mas eu não preciso discutir sobre isso, porque se a outra pessoa tá no infantil dela, se a outra pessoa não tá pronta para aquela conversa, adianta eu ficar ali? Quem que vai sair na vantagem dessa conversa que não tem pé nem cabeça? Ninguém. Então é bom a gente parar, analisar se é o momento daquilo. Às vezes tem um horário melhor para aquela mesma conversa. Num outro momento, né? Com a cabeça diferente, pensando de forma diferente. Quem quiser depois me lembrem que eu mando para vocês no WhatsApp de vocês como é que a gente faz para ancorar quando a gente estiver num processo ali de talvez, parece que vai começar uma discussãozinha, parece que alguma coisa está saindo do eixo, que você precisa se fortalecer e fortalecer a pessoa também na conversa. Manda lá no WhatsApp que depois eu mando pra vocês ali o que tem que fazer, tá? Qual que é a ancoragem que é legal e gente, é certeiro o negócio, tá? Porque quando você aprender a falar assim, ó, não, eu não vou gastar minha energia com isso, opa! Se eu não vou gastar, perder a minha energia com aquilo, quem é que vai ficar com a energia? Opa, eu mesma. E é uma energia boa, é minha energia, não preciso desperdiçar ela, literalmente. Conserva a tua energia, deixa ela aí. Você vai precisar dela. Até pro teu momento bem também você precisa de energia.
uma energia do fluxo de vida, uma energia que aumenta a frequência, que eleva a vibração. Se você entra em alguma discussão, você sabe que vai acabar o que depois? Baixando a tua energia, a vibração fica mais baixa, você se sente bem mais pesada, né? Com mais dificuldade para tudo fica mais esquisito e mais difícil de ser olhado. E uma outra frase super famosa que você pode sempre dizer é: não, eu não dou conta disso, e tá tudo bem, eu não dou mais conta disso aqui. Talvez eu desse conta de carregar meus 5 filhos, meu marido, o meu pai, a minha mãe lá, sei lá, até ano passado eu conseguia, mas eu tô vendo esse ano que eu não preciso mais fazer isso e não tô mais carregando, não tô dando conta. Uma das frases que a gente mais fala, né, nos processos sistêmicos, no processo de constelação é: isso não é meu e eu tô devolvendo. É muito pesado para mim continuar dessa forma. E tá tudo bem. Acho que essa é a segunda mais frase que a gente já fala. E está tudo bem. Se até ontem você carregou o mundo inteiro nas costas, isso foi até ontem. Mas a partir de agora que você tem consciência, que você pode se escolher, que você pode, de alguma forma, buscar, né, esse teu eu aí mais fortalecido e começar a dizer assim: eu não dou mais conta do que era, tá tudo certo também. Porque as verdades, elas vêm amadurecendo com a gente. Nós vamos percebendo coisas. Existe uma coisa muito importante na maturidade. A gente começa a não tolerar coisas que talvez há 10 anos atrás, 20 anos atrás, fazia muito sentido tolerar. E agora já não mais. Nós mudamos por dentro, nós amadurecemos, nós mudamos de setênios. Aliás, setênios é um tema bem legal. A gente pode fazer uma live sobre isso aqui mais pra frente. É só vocês comentarem que gostam, que a gente fala também disso. Então, assim, ó, todas as frases que vocês vão escolhendo agora, daqui pra frente, começar a falar, né? Ah, eu não quero mais isso, eu não preciso disso, eu não vou perder energia com isso, eu não vou discutir sobre isso, já são frases que você tá indo para um lugar de se resgatar mesmo. Coisas como, por exemplo, obrigada pelo convite, mas eu não vou poder comparecer. Ah, mas por que você não vem? Gente, lembra que eu já falei para não precisa se justificar tanto? Se socialmente tem que ser feita uma justificativa, você diz: ah, porque eu não tenho agenda, porque eu não tenho tempo. Mas não é para ficar lá justificando com o pesar, sabe? Ah, porque veja, eu não tenho isso, não. Mas às vezes é tão importante você poder dizer que não vai poder comparecer, obrigada pelo convite, sim, né? Por quê? Porque às vezes você tá dizendo um não para um evento que você já não queria ir mesmo, e um super sim para você, porque são pessoas que você já não queria estar mais na convivência, são pessoas que talvez você não queria passar mais um tempo juntos, a vibração é diferente, o papo é diferente, e ia comprometer a tua agenda num nível muito alto, no sentido de, gente, às vezes a nossa agenda já é bastante cheia. Eu tenho certeza que a agenda de vocês já é bastante cheia. Aí surge mais um compromisso. Aí alguém faz. Aí, pra não fazer desfeita, você aceita. Aí você tem que espremer isso entre uma coisa e outra. E aí você acaba, claro, você não faz nem bem a primeira, nem essa, nem a terceira. Então você não faz bem nada porque você está sempre preocupado com uma outra coisa. E, gente, cuidado com quantos compromissos vocês colocam na agenda, porque muitas das vezes essa série de compromissos sequenciais aí é também uma forma de a gente se esconder de nós mesmas. Quando a gente não tá muito afim de olhar para dentro, a gente entope a agenda. Para quê? Para não ter tempo de olhar para dentro. E aí, se eu não tenho tempo de olhar para dentro, eu uso isso como justificativa. Só que isso tá ficando cada vez mais pesado. Uma outra coisa que é bem interessante, principalmente, né, nos trabalhos, quem trabalha com clientes, quem trabalha com serviços, quem tem esse atendimento direto, às vezes, ao público, quem vende ali, de repente, uma coisa online, ou horas, né, quem vende horas, né, no atendimento. O que é importante a gente também começar a dizer? Não, eu não entrego de graça aquilo que eu me dedico horas para me aprimorar. Toda palestra, todo curso, todo material que você recebe, um e-book, um livro impresso, tudo tem horas e horas e muitas horas de dedicação da pessoa.
E não são as horas só de montar o livro. Vou até mostrar para vocês aqui. Esse livro aqui, ó, uma aluna nossa fez, né? A Ana Carla. Ela fez um livro, né? Como a gente tem muitas alunas que faz livro, tá, gente? É muito legal isso. E ela, olha o tempo de dedicação para criar um livro desse. E daí ela vai atrás de patrocinador, ela vai. E aí para alguém falar assim, quanto custa o livro? Ah, não, é muito caro. Ah, não dá. Gente, nós temos que nos fortalecer enquanto feminino, porque as horas de dedicação para a construção de um material como este, de cursos, de palestras, a própria entrega do produto, a própria entrega do serviço, tudo isso, ele tem um custo muito importante para a pessoa. São horas e horas de aprimoramento. Então vamos lá, você vende ali, né, um serviço lá. Não é simplesmente chegar na frente do cliente, fazer uma proposta, ele vai dizer sim, você vai aceitar, ele vai dizer não, você vai seguir para o outro. Para você chegar naquele cliente, você estudou, você se preparou. Talvez você tenha feito muitas coisas em casa mesmo, em outras horas, além do próprio horário comercial. E muito além disso, você fez cursos preparatórios, você ficou horas e horas se aprimorando, porque quanto melhor você é naquilo que você faz, é porque mais horas você se dedicou para fazer isso aí. E esse é o poder do feminino, de começar a reconhecer nas mulheres o quanto elas se dedicam para estar ali prontas para entregar alguma coisa para cada um de vocês. E tudo que vocês têm dentro de vocês é muito valioso para vocês entregarem sem a troca justa. E isso eu tô falando dentro de relacionamentos também, tá, gente? Porque às vezes vocês estão lá num relacionamento que já talvez não esteja tão sadio, né? Tá lá com dificuldades, com alguns desafios, e você vai buscar muitas alternativas, muitas ferramentas. Você faz, você vai indo, você vai se aprimorando, você vai melhorando. Você vai criando esse valor interno. Você vai redescobrindo esse lugar de valor interno. E aí você começa a olhar para as outras pessoas e fala assim, nossa, mas as pessoas não estão avançando nem andando como eu. E aí existem duas opções. Olha isso. Uma, você, para não se distanciar muito, vai parar também e vai atrasar todo o teu processo, porque você ainda não entendeu que você pode continuar. E a outra é, você continua, mas com peso. Quem eu tô deixando? Quem que eu não tô vendo? O que que eu não tô, né? Qual que é o sentimento de não pertencimento que você tá levando assim, ó? Não faço mais parte se eu sair. Porque a nossa jornada, gente, é para frente, é um avançar. E por espelho as pessoas vão decidir vir conosco. Elas vão também poder escolher caminhos próprios para elas mesmas trilharem. E aqui vem uma frase muito interessante que diz assim, ó: não, eu não preciso educar adultos. Você que é mãezinha aí, você que é pai, vocês sim estão educando seus filhos. Inclusive até uma certa idade, né? Depois vocês já vão permitindo que eles tomem um pouco mais de decisões, daí vocês só vão direcionando, depois mais tarde, quando eles já são mais perto ali da idade, né, do jovem adulto, vocês já vão deixando eles decidirem mais coisas e vão direcionando assim um pouco mais levemente, e em algum momento eles vão começar a tomar conta deles mesmos. Além dos teus filhos, gente, não, você não precisa educar mais ninguém, tá? Você não deve e não precisa de verdade educar seus pais. E inclusive isso é muito pesado para você. Você não vai precisar educar seu marido, sua esposa. Você não tem que educar outros adultos em geral. Se você é chefe de um adulto, claro que você vai mostrar, vai ensinar, vai conduzir. Isso é parte de um treinamento. Não tem nada a ver com educar. O que eu quero dizer com educar, você não é responsável por esse outro adulto, entendendo que ele tem que dar conta das atividades dele. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre os filhos, né, começam a namorar com certa idade ali, né, ou então já estão noivos, alguma coisa assim, e tinha algumas mães preocupadas em como é que elas vão ajudar os filhos nessa fase.
financeiramente, inclusive, né? Ah, eu quero que meu filho pague tudo pra esposa dele, pra esposa não, desculpa, pra namorada dele, e aí eu vou ter que me preparar pra ajudá-lo, porque ele ainda não trabalha. Opa, é verdade, mas se ele tem idade pra namorar sério e pra sair assim, ele já também tem idade pra começar a ter alguma verba financeira que ele possa fazer esse dinheiro. Então, instrua ele a como que ele pode, né, começar a fazer o dinheiro dele. Gente, tem tanta coisa online hoje em dia. Talvez na época lá dos nossos pais, assim, era mais difícil, mas agora tem tanta coisa fácil que sim, se bem empregado, se bem conduzido, com, né, com assessoria ali, com ajuda, eles conseguem fazer um dinheiro para eles se sentirem também nessa coisa, na força do fazer e de poder proporcionar a namorada, ao namorado ali alguma coisa. Olha que interessante. Porque senão essa mãezinha já tá puxando a responsabilidade pra ela. Fala assim, não, deixa que eu faço. E onde é que ficou o lugar do filho dela, né? Que já é jovem adulto. E o que a namorada, que também é uma jovem adulta, vai pensar? Fala, nossa, então meu marido não dá conta, né? Meu namorado aqui não dá conta? Será que quando a gente casar vai dar conta? Então, gente, assim, ó, não, nós não educamos adultos, né? Então, essa é uma boa também. E eu não vou carregar meus filhos adultos. Acho que é bem a frase assim que era pra ela ontem mesmo. Eu não preciso mais carregar esses filhos adultos aí. Esses meus filhos adultos, eles têm que dar conta. Você vai continuar sempre sendo a mãe deles. Você sempre vai continuar ali disponível para uma assessoria, para uma informação, né? Você sempre vai estar ali. Mas você tem que começar a permitir que eles façam por eles mesmos. E uma outra frase que é bem importante é: não, eu não vou fingir que eu não me importo, porque eu me importo sim. Aquilo que eu me importo sim, eu vou parar de fingir que não é importante. Porque toda vez que eu decido que meu tempo pode ser de outra pessoa e não meu, eu tô dizendo assim, eu não sou importante. Mas na verdade, por dentro, eu falo assim, não, mas eu queria esse tempo. Então sim, eu me importo de estar deixando todo o meu tempo livre nas mãos de outra pessoa, com decisões de outra pessoa, fazendo tudo para outras pessoas. Então, como que você vai começar a reorganizar isso? Fala, não, eu me importo sim. Eu quero esse tempo. Eu já havia me programado dessa forma. Quantas gente... Nossa, gente, isso aqui é muito comum. Quantas vezes você, sei lá, você tem uma certa agenda, você tem uma rotina, aí você fez uma programação lá do final de semana que incluía qualquer coisa que você decidiu, não sei. Se é tempo sozinho, se é tempo com os filhos, se é tempo com o marido, não sei, mas você decidiu. Aí surge uma outra oportunidade, um outro compromisso. E aí você muda toda a tua agenda para encaixar na agenda de outro? Será que aquilo que surgiu era extremamente importante mesmo? Porque pode ser que sim. E se for uma oportunidade incrível, alguma coisa muito que é fluxo de vida, que vai de repente te levar para um outro lugar, claro que sim, gente, poxa. Mas aqueles compromissos que surgem de última hora, que é só para você reordenar uma coisa que não vai te levar a outro lugar, você assim, poxa, não, eu vou manter minha agenda. Eu já tinha agendado assim. Ah, mas você pode ser um pouco mais flexível. Sim, posso. A minha flexibilidade é comigo mesmo. Eu não vou deixar de fazer aquilo que é pra mim. Então, cuidado com o que os outros penduram em vocês. Porque às vezes a gente permitiu por tantos e tantos e tantos e tantos anos que as pessoas pendurassem coisas em nós, que às vezes quando a gente começa a redefinir limites, as pessoas começam a estranhar por um determinado momento. Então leva um tempo de adaptação, tá? E quando eu tô falando aqui de limite, gente, eu tô falando muito de uma coisa que é uma força masculina em nós. Uma força interna do masculino que permite que a gente possa falar sim e não para o limite. Não, daqui você não passa. Sim, isso aqui é permitido. Não, isso aqui não é permitido. Isso é limite, tá? Isso é força do masculino. A gente pode olhar para os nossos pais lá, entender no paizinho qual talvez foi a questão que ficou, né, por trás dele ali, que a gente precisa olhar para redefinir a força de permitir que os limites existam. Gente, sem limite, sem regra, não tem nada que fique sadio. Você vai abrir uma empresa, ela tem que ter limite, tem que ter regra, tem que ter norma, tem que ter conduta.
Ou você acha que todo mundo vai fazer tudo o que quer? Você vai casar, tem que ter limite, tem que ter regra, tem que ter norma, tem que ter conduta. Não é simples assim. Você tem filho? Tem limite, tem regra, tem tudo tem limite. Agora, se eu começo a negociar muito o limite, qual é a questão aí? O que eu não consigo definir e manter a minha opinião? E eu não estou falando de inflexibilidade, de novo. Estou falando sempre do lugar que a gente fica, que é de equilíbrio. Nem 8, nem 80. Eu fico equilibrada. Tem momentos que eu vou precisar abrir mão da minha agenda, abrir mão, porque surgiu uma outra coisa. Porque outra coisa virou prioridade. E às vezes acontece. Agora, se isso é rotina, se isso é uma desculpa que eu dou pra mim mesma pra não me olhar. Porque autossabotagem, gente, é uma das coisas que mais tem. Eu culpo os outros de lotar minha agenda, mas bem na verdade, o meu benefício oculto é porque eu não quero olhar porque eu tenho que olhar. Então, ó, atenção àqueles momentos que você está só se auto-sabotando aí, tá? Se você começa a dizer mais sims para você mesmo e mais nãos para as outras pessoas e ainda também sente um pouco do peso disso tudo, entenda que você também, de alguma forma, está passando por um processo de readaptação, de redefinição. Então não fiquem preocupadas em fazer tudo a partir de amanhã certinho. Não, agora eu vou fazer, agora eu vou... Porque às vezes é um tempo que a gente precisa, inclusive para tornar todo esse processo muito mais leve. Porque quando eu disser um não, será um não. Quando eu disser um sim, será um sim. Não é um sim que passa a ser negociável a todo momento. Não é um não que passa a ser não necessário a todo momento. E esses sims e nãos, que são as duas grandes palavras que nós falamos hoje, eles são importantes para a nossa jornada, para o nosso caminhar. Então, assim, nós falamos muito sobre frases que começaram a redefinir o seu limite. Não, eu não aceito. Não, eu não quero. Não, não precisa. Não, não vou gastar minha energia com isso. Não, obrigada. Não vou. É isso, né? E sem muitas justificativas, agora é uma parte de treinamento. Agora vocês vão ter que começar a entender o quanto é difícil falar isso para os outros. Em que momentos que você ainda não consegue falar, porque às vezes eu falo um não muito grande pro meu marido, mas não consigo falar não para minha mãe. Às vezes eu digo um não bem grandão lá pro meu filho, mas não falo não pro meu pai. Ué, será que é para todo mundo? Será que tenho facilidade com algumas pessoas, dificuldade com outras? Quais são as histórias que estão por trás dos sims e nãos? Tem algo aí. Sempre tem. Dizer sim também talvez não seja muito mais leve que um bom não, viu? Porque esse sim, ele é expansivo demais. Ele leva para um horizonte de expansão, de crescimento, de vida, de fluxo, que você vai ter que se adaptar. Porque a partir dos teus primeiros grandes sims, você veio para a vida, você nasceu, você tem os seus sucessos, você tem sua carreira, você tem seu marido ou esposa, você tem seus filhos, a partir de sims. Quais são os outros sims que você não está escolhendo abrir a porta ainda? Então, hoje, nós focamos muito na primeira parte, que é como reaprender a dizer não sem o peso deste não. Não é para ser pesado, gente. Quando tem peso, ainda tem algo que precisa ser visto. E se você está, de novo, num processo, me readaptando, reestabelecendo limites, saiba que, por um tempo, claro que ainda vai ficar, né? Aquela informação de, oxe, será que eu fiz certo? Será que eu decidi pela melhor performance? Você vai ter que pagar um pouco o preço de ser adulto e ver o que acontece com o teu primeiro não. E assim você vai se adaptando a dizer cada vez mais constantemente ele, de forma sempre equilibrada. Porque também agora você sai falando não, 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 não é para parar a vida. Entendem isso? É o não
que estava tirando o seu sim. Porque é sobre dizer sim, que é a próxima conversa que a gente vai ter aqui. Segundas-feiras, sempre ao meio-dia, a gente está aqui. Neste mês das mulheres, a gente está falando muito sobre o feminino, sobre a mulher, né? Essas questões ancestrais, o sim e o não. E na próxima segunda-feira, a gente vai falar muito sobre o sim. Hoje, você entrou em contato com como reestabelecer o limite. E na próxima, você vai entrar em contato em como internalizar tudo isso. Como deixar reverberar dentro de você, dentro do feminino mesmo. O feminino, como vocês já entenderam, é um universo. Tem muita informação dentro do feminino. E nós precisamos ter o discernimento de usá-lo com a maestria que ele é. E aí, vale a gente estar no nosso adulto para fazer esse uso, essa boa performance. Porque uma criança, ela fala não, ela fala sim, mas ela não entende de verdade qual é a questão. O adulto, ele vai dizer um não analisado. Ele vai dizer um sim analisado. Ele tem esse poder porque ele está na performance dele. Ele está na consciência dele. Ele está utilizando os recursos internos dele e as forças que vieram junto com ele. Ele não exclui mais nada. Se é muito fácil dizer não para algumas pessoas, sim para outras pessoas, talvez não seja o teu eu adulto que esteja tomando essas decisões, tá? Então, o exercício aqui hoje é: quais os nãos que vocês não estão conseguindo dizer de forma leve, tranquila, sem peso, sem dor e que também te beneficiam, tá? Então, o que é voltar a um poder próprio de dizer um não, quando este não é o limite para não haver uma invasão naquilo que mais eu prezo hoje. Talvez a sua paz, talvez o seu tempo para você mesma, talvez as suas atividades, não sei, aí você define, cada um tem as suas verdades. Então, nessa primeira conversa, eu quero que vocês analisem quais os nãos mais difíceis que vocês sentem hoje em falar. E na próxima segunda-feira, a gente vai falar sobre os sims. O sim que é tão expansivo. E como você pode se preparar para dizer sim. Porque precisa, sim, de uma preparação. Certo? Gente, então a gente vai encerrando por aqui hoje. Sim, a live fica gravadinha, tá? Quem tá perguntando, fiquem tranquilos, vai ficar gravada, vai subir. Depois a gente também manda o link para vocês, né? Quem às vezes não pode estar aqui online por causa dos horários, horário de almoço, tudo certo. Se programem, segunda-feira que vem estamos aqui ao meio-dia e aí a gente vai continuar esse bate-papo. E lembrem de mais uma coisa, gente. Todo mundo que participa aqui, né, pode então também mandar suas perguntas, pode dizer assim quais os temas que mais interessam vocês, que a cada tanto a gente vai trazendo tudo de primeira mão aqui para vocês, tá bom? Um super beijo, fiquem bem e nos vemos na segunda-feira que vem. Até lá!